Quão tristes são as palavras de Gênesis capítulo 3, versículo 7. Diz: "E abriram-se os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais." Isso marcou a primeira tentativa débil de roupas fabricadas por dois seres humanos desesperados que tomaram o caminho tentador da experimentação com o pecado. A ação que deveria enriquecer sua existência, em vez disso, causou sentimentos de vergonha, culpa, medo, remorso. Até hoje, os resultados do pecado permanecem inalterados. Adão e Eva imediatamente começaram a fabricar febrilmente, com suas próprias mãos, aventais, esperando, contra a esperança, que o melhor deles pudesse ser suficiente para escondê-los dos olhos, que tudo vem do Ser Supremo, a quem ambos eram responsáveis. Infelizmente, a função e o ajuste deste avental inadequado só era bons o suficiente para os olhos humanos, e na melhor das hipóteses, por um tipo muito limitado. O tecido de folha de figueira, embora com aparência viva e tamanho adequado para as mãos humanas, logo murcharia e encolheu e se dissipou quando usado. Inúmeros pecadores, desde então, tentaram em vão juntar pedaços de religião e moralidade como cobertura para sua própria pecaminosidade. O tempo todo, elas lutam com dúvidas internas sobre se a autoajuda é adequada para a aceitação de Deus. Vamos aprender a verdade espiritual de que nenhuma fabricação sem sangue da natureza resistirá ao teste inevitável do tempo e da eternidade. Que maravilhoso quadro contrastante é fornecido já em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Diz: "Também a Adão e a sua mulher fez o Senhor túnicas de peles e os vestiu." Esta não foi uma tentativa humana, mas uma cobertura graciosa de Deus fornecida em resposta à fé de Adão, expressa no versículo anterior, quando é dito: "E Adão chamou sua esposa pelo nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes." Esta roupa tinha uma função perfeita. Não era um avental frágil, mas a palavra usada era casacos, que, em sua raiz, significa cobrir ou esconder. Tal é a adequação da cobertura espiritual oferecida pela obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Resolve o problema posicional da nossa posição natural e pecaminosa em Adão, escondendo-nos em Cristo. Que cobertura! O próprio tecido que Deus escolheu era de valor e durabilidade incomparáveis. Para prover a primeira vestimenta adequada, Deus derramou o primeiro sangue e o primeiro substituto morreu para satisfazer as exigências da justiça. Que custo! Novamente, nos voltamos para a morte de Cristo na cruz pelo pecado da raça humana e aprendemos que todos os requisitos de Deus relativos ao pecado com sua consequência, morte, foram graciosos e completamente atendidos pela sua satisfação e deleite. O fator restante a considerar é o ajuste da roupa. Deus cuidou disso também. O texto diz que ele os vestiu. Adão e Eva tiveram apenas que reconhecer sua necessidade individual e aceitar ou rejeitar a provisão pela graça. O que você fará com a vestimenta da salvação que Deus providenciou pela graça por meio de Cristo para você? A Bíblia ensina como o pecador pode ser salvo por Deus. Ela diz: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho
tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essas verdades bíblicas estão em João capítulo 3, versículos 17, 18 e 36 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisam ser removidos. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer eternamente. Além disso, o apóstolo João disse, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. Só por Jesus é que nós somos salvos. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele. Ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A Bíblia diz claramente, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta certa. Cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo da sua resposta a este convite de salvação, pois a Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a esse lar celestial, para estarmos com Ele, sermos semelhantes a Ele, por todo, para sempre, na glória, para o seu eterno louvor.